Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu quero que você reserve um tempo depois deste programa e realmente mergulhe fundo e pense em como você se sente sobre si mesmo. Qual é a sua atitude em relação a si? Você está mantendo coisas contra si mesmo há muito tempo? Então, hoje é o dia de você começar de novo. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde vou falar com você sobre um assunto que eu acho que é muito importante para todos nós. E para alguns, talvez um assunto que vai mudar suas vidas. Eu quero falar com você sobre obter um novo começo, sobre como você se sente sobre si mesmo ou como você vê a si mesmo. Sabe, se pudéssemos nos ver da maneira que Deus nos vê, nossas vidas seriam realmente muito melhores, sabe? E Deus quer fazer muito por você. Mas se você tem uma atitude muito ruim sobre si mesmo, se você se sente mal consigo mesmo, é muito difícil receber as coisas que Deus quer lhe dar, sabe? E em 2 Samuel 9, do 1 ao 13, Davi disse, ele era o rei na época: resta alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Para mim isso equivale a Deus dizendo, existe alguém a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jesus? Sabe, Deus, Ele nem sempre é bondoso conosco. Por nossa causa, Ele o faz por causa do que Jesus fez por nós. E da casa de Saul havia um servo cujo nome era Ziba. Quando o levaram até Davi, Davi disse a ele: você é Ziba? E ele respondeu: sim, sou eu. Então disse o rei Davi: porventura ainda existe alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a misericórdia, bondade e o favor de Deus? Você gostaria de ter essa misericórdia ilimitada de Deus? Então Ziba respondeu: Jonatas, que era filho de Saul, o qual tinha uma aliança com Davi. Isso significava muito para eles na época. Jonatas ainda tem o filho coxo dos pés. Agora você deve prestar atenção nisso aqui. E o rei disse: onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo daquela casa onde ele morava. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, foi a Davi, se inclinou e prostrou-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete? E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Davi disse a ele: não temas, certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra que pertenceu a Saul, teu pai e teu avô, e comerás sempre à minha mesa. Agora ouça isso aqui. Então o aleijado curvou-se e disse: quem é o teu servo para que tu olhes para um cão morto como eu? Ele tinha uma imagem de cão morto. Ele era o neto do rei anterior, o filho de Jonatas. Na verdade, ele tinha um relacionamento de aliança com Davi e, com certeza, ele devia saber que ele tinha direitos e privilégios. Certamente você já ouviu ensinos da palavra de Deus sobre seus direitos e privilégios como crente em Cristo Jesus, sabe? Mas no caso dele, ele nunca tinha ido ao palácio para reivindicar nada. E era por causa da maneira como ele se sentia sobre si mesmo. É possível que existam muitos direitos e privilégios que são seus através do que Cristo fez por você, que você nunca reivindicou porque você acha que você não merece, porque você não se sente bem consigo mesmo. Eu quero que você reserve um tempo depois deste programa e realmente mergulhe fundo e pense em como você se sente sobre si mesmo. Qual é a sua atitude em relação a si? Você está mantendo coisas contra si mesmo há muito tempo? Então, hoje é o dia de você começar de novo. Então o rei Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa. E lavrarás a terra para ele, teus filhos e teus servos, e trarás os produtos para que teu senhor tenha o que comer.
E Mefibosete, filho e neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E então Ziba disse ao rei: teu servo fará conforme tudo que o rei meu senhor ordenar. Então Mefibosete comeu à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei. É isso que Deus quer para você. Ele quer que você coma à mesa dele, por assim dizer, participando de todos os privilégios pelos quais Jesus morreu para que você tenha. Eu sinto hoje que muitos de vocês estão sobrevivendo sem muitas coisas que Deus amaria dar a você, mas você nem ousa pedir por causa da maneira como se sente sobre si mesmo. Sabe, nós sempre sentimos que não merecemos que Deus faça nada por nós, e é isso mesmo, não merecemos. Mas Jesus, ele mereceu em nosso lugar. E quando nós vamos ao Pai em nome de Jesus, nós não estamos apresentando a ele tudo o que somos, estamos apresentando a ele tudo o que Jesus é. Agora ouça isso. Os 2 últimos versos. Então Mefibosete tinha um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete habitou em Jerusalém, pois comia continuamente à mesa do rei Davi, embora ele fosse coxo de ambos os pés. Agora veja o que aprendo com isso. É que ele comeu à mesa do rei, embora ele ainda tivesse falhas e fraquezas. E precisamos entender que sempre teremos falhas e fraquezas até sairmos deste corpo carnal aqui. E graças a Deus por Jesus, e graças a Deus que quando oramos e pedimos algo a Deus, nós oramos em nome de Jesus, não em nosso nome. Você sabia que nossas deficiências não limitam a Deus? Mas muitas vezes permitimos que nos limitem. Deus estava disposto, mas Mefibosete não estava. Como você se vê? Assim como nós nos vemos, nós somos vistos por outras pessoas. É interessante quando você pensa nisso, porque como se sente sobre si, você projeta essa imagem, quer você saiba que faz isso ou não. E então isso, bem, se você não tem confiança, você vai projetar isso, e então isso fará com que outras pessoas também não tenham confiança em você. E em Números 13, Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã, para espionar a terra e ver se ela era de fato uma terra tão boa quanto lhes havia sido dito. E quando eles voltaram, 10 dos espias disseram: nós vimos os gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes. E ouça, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles também. Veja, há uma prova bíblica de que seja qual for a forma que nos vemos, é assim que as outras pessoas nos veem. Eles não acreditavam que poderiam derrotar os gigantes. E assim os gigantes já tinham uma vantagem sobre eles, porque você nunca vai além do que você acredita. 2 dos homens, Josué e Calebe, voltaram e disseram: somos capazes de vencê-los, subamos imediatamente e façamos isso. E esse é o tipo de espírito que Deus quer ver em nós. Ele quer que tenhamos atitude e não que procrastinemos. Ele quer que creiamos que Ele está sempre conosco e que literalmente podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo, que é a nossa força. O que é que você enxerga para o seu futuro? É algo do qual tem medo, algo do qual você não é capaz, algo para o qual não tem vocação? Bem, talvez você não tenha, mas Deus tem. E assim você deve orar sobre isso e colocar sua confiança em Deus e não em si mesmo. Não olhe para trás, para os seus fracassos, só porque falhamos em algo no passado, não significa que vamos falhar em tudo no futuro. Agora, tem outro homem na Bíblia que tinha o que a Bíblia chama de manco. E eu olho para isso novamente como uma fraqueza. Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, um homem muito importante na Bíblia. Ele também era manco, mas você verá no final da história que, depois que ele lutou com Deus, mesmo que não merecesse as bênçãos, ele acabou recebendo de Deus. Ele saiu mancando, mas com suas bênçãos. Gênesis 32, do 24 ao 28. E Jacó ficou só, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Veja, Jacó havia enganado seu irmão Esaú,
pela primogenitura. Agora, Esaú desistiu e ele também tinha um problema. Ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, e a primogenitura, naqueles dias, significava muito mais para eles do que para nós. Isto lhes dava uma porção dobrada da herança e eles recebiam a bênção da primogenitura, e essa bênção era extremamente importante. Era uma oração que o pai fazia para que o filho fosse abençoado. E renunciar a isso era realmente muito desrespeitoso. E ele fez isso só porque ele estava com fome. Mas Jacó, ele sempre teve medo de Esaú depois disso e passou muitos anos fugindo dele, nem mesmo sabendo que, embora Esaú tivesse ficado zangado no início, mas em algum lugar ao longo da linha ele o perdoou e realmente gostaria de ter tido um relacionamento com ele. Então Jacó chegou ao ponto em que ele queria mudar. Você está num ponto em sua vida em que você deseja mudar? Antes de podermos mudar, temos que chegar ao ponto em que queremos isso. E antes que possamos, temos que estar no ponto em que estamos dispostos a enfrentar a verdade sobre nós mesmos e não jogar a culpa dos nossos problemas nos outros, mas assumir a responsabilidade por nós mesmos. Eu fui abusada quando criança e joguei toda a culpa em cima disso por muito tempo. Até que Deus falou ao meu coração: é por isso que você é desse jeito, mas não deixe que isso seja uma desculpa para permanecer assim. Então deixe-me dizer, se você teve uma vida difícil, se coisas desleais e injustas aconteceram com você, sinto muito que você tenha passado pelo que passou. E eu sei que Deus odiou vê-lo passar por essa dor, mas Ele vai usar isso para um bom propósito em sua vida, se você permitir. Portanto, não use isso como desculpa para o seu mau comportamento. E quando o homem, quem? O homem com H maiúsculo, que deveria ser Jesus ou seu anjo, o anjo do Senhor, quando ele viu que ele não prevaleceu contra Jacó, então ele tocou o nervo da sua coxa. E a coxa de Jacó ficou desarticulada enquanto lutava com o anjo, e Jacó ficou manco. Então ele disse: deixe-me ir, pois o dia está raiando. Mas Jacó disse: não te deixarei ir até que declare uma bênção sobre mim. Agora, isso para mim parece muito ousado. E para você? Deus, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. Sabe, eu entendo isso até certo ponto, porque houve algumas coisas que eu disse a Deus e eu orei, e eu disse: eu não vou calar a minha boca até receber minha vitória nesta área. Sabia que Deus gosta da persistência? Gosta que persistamos na oração? E quando há algo na palavra de Deus que diz que você pode ter alguma coisa, que aquilo é seu, que você tem direito por causa do sangue de Cristo, não desista disso. Só porque não acontece imediatamente, não desista disso. E se você pecou, se arrependa, admita, fale disso com Deus, mas não deixe que seus pecados passados o impeçam de obter suas bênçãos presentes. Creio que isso fere o coração de Deus, porque Ele enviou Jesus para fazer tanto por nós e às vezes nós recebemos tão pouco. Tire os seus olhos daquilo que você faz de errado e fixe os olhos naquilo que Jesus fez de certo. Vou repetir isso. Tire os olhos do que você faz de errado e fixe no que Jesus fez de certo por você. Ele o fez por você. E o homem, mais uma vez, uma representação de Jesus ou o seu anjo, disse a Jacó: qual é o seu nome? Ele sabia qual era o nome dele, mas ele tinha um propósito aqui. E em choque, no entendimento, sussurrando, ele disse: o meu nome é Jacó. Suplantador, conspirador, trapaceiro, vigarista. Ele encarou a si mesmo. Eu fui um trapaceiro, eu fui um vigarista, um suplantador, eu fui conspirador, mas ele queria mudar. E Deus disse a ele: você não será mais chamado Jacó, suplantador, mas Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e lutou com os homens e você prevaleceu.
Sempre faça isso respeitosamente, mas não tenha medo de ser firme com Deus e dizer: isso está na tua palavra. E eu estou reivindicando isso para mim. Se há algo de que eu preciso me arrepender, me mostre. Se tem algo que quer que eu faça, me mostre. Mas eu não vou desistir de ser abençoado, porque é isso que você promete na sua palavra. Alguns se conformaram. Eu sei disso em meu coração agora. Você se conformou e sempre parece pensar, sabe, eu acho que eu não sou um desses que Deus vai abençoar. Não. Agora ouça-me, Deus quer abençoar você. Ele quer abençoá-lo escandalosamente. Ele quer fazer mais por você do que você possa sequer imaginar. Mas você precisa começar a acreditar que Ele fará isso por você. Ainda que você seja manco, como Jacó, você ainda pode comer à mesa do rei. Jacó ficou mancando, mas ele saiu mancando com as suas bênçãos. Eu gosto disso. Ele tinha sido um homem errado, mas agora ele queria ser um homem correto. E agora ele ficaria cara a cara com Esaú. E ele enviou alguns homens à sua frente, com presentes, na verdade, subornos. Isso para tentar fazer as pazes com Esaú. E Esaú disse a ele: você é meu irmão e eu não preciso desses presentes. E o deixou saber que ele não estava bravo com Jacó e que ele queria ter um relacionamento com ele. Deus abençoa os marginalizados, os mancos, de acordo com a palavra de Deus. Ouça esse texto, esta é uma escritura maravilhosa, maravilhosa. Sofonias 3, 17 ao 19. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Veja, o Espírito Santo vive dentro de você. Você é a morada de Deus. Uau! Se você é um filho de Deus, se você entregou sua vida a Cristo, Ele enviou o Espírito dele para viver dentro de você. Ele é poderoso, um Salvador que salva. Ele se regozijará com alegria em você. Ele descansará em satisfação silenciosa. E em seu amor, ele ficará em silêncio. Agora, ouça. E não fará menção de pecados passados, nem mesmo se lembrará deles. Ele se exaltará sobre você com cânticos. Uau! Sabe, você já teve uma discussão com alguém e talvez esteja tentando resolver e te disseram: eu vou perdoá-lo, mas não se esqueça que você fez isso e aquilo, e mais aquilo, outro. Isso faz você sentir que eles estão te perdoando, mas que realmente não querem te perdoar. Bem, eu amo isso. Ele diz assim: Deus se regozija conosco com alegria, e Ele nem sequer menciona ou lembra dos nossos pecados passados, sabe? Porque a Bíblia diz que quando nos arrependemos, quando admitimos nossos pecados e arrependemos deles, estamos prontos para dar meia volta indo na outra direção, como fez Jacó. Ele estava cansado daquela vida. E estava pronto para se encontrar com Deus e fazer tudo do jeito dele. Você está pronto para encontrar com Deus e fazer tudo do jeito dele? Quando ele fez isso, e ele recebeu perdão por aqueles pecados e, deixe-me dizer a propósito, algumas pessoas pedem perdão, mas elas nunca o recebem. E o que eu quero dizer com receber é que elas nunca se perdoam. Você poderia até mesmo agora, hoje, você pode até crer que Deus te perdoou, mas ainda não consegue perdoar a si mesmo. Deixe ir o que ficou para trás e avance para as coisas que estão adiante de você. Eu sinto que algumas pessoas estão realmente sendo ajudadas hoje, sabe? Quando Deus perdoa os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele se esquece deles. Uau! E Ele os leva para tão longe quanto o leste está do oeste, e ninguém consegue descobrir o quão longe isto é muito, muito, muito longe. A verdade é que Ele não se lembra deles mais. Pare de falar com Deus dos pecados passados, porque Ele não sabe do que você está falando, pois Ele já os esqueceu. Sei disso porque, como jovem, na casa dos 20 anos, começando a ir à igreja com meu marido, todas as noites eu me curvava ao lado da minha cama e pedia a Deus: me perdoe pelos meus pecados. Faça de mim uma boa esposa, uma boa mãe e, acima de tudo, uma boa cristã, porque sei que se eu for uma boa cristã, então tudo dará certo. Essa era a minha oração toda noite.
E não sei por quanto tempo orei assim, foi muito tempo, mas uma noite eu ouvi em meu coração o Senhor dizer: eu te perdoei desde a primeira vez que me pediu. Uau! Então, da primeira vez que pedi a Deus que me perdoasse, Ele me perdoou, mas eu não tinha me perdoado. E assim, então, eu continuei. Sabe, os pecados dos quais eu estava falando eram pecados do passado, não eram nem atuais. Eram pecados do meu passado. E Ele disse: eu ajuntarei os que pertencem a vocês, os israelitas em cativeiro, que se entristecem e anseiam pela assembléia solene e pelas festividades, das quais seu exílio e incapacidade de comparecer aos cultos em Jerusalém trouxeram escárnio, vitupério e um fardo. Ouça isso. Eis que neste tempo eu mesmo tratarei com todos aqueles que te afligem. Uau! Deixe Deus lidar com seus inimigos. Você não tem que fazer isso, Ele fará. Eu mesmo tratarei com todos os que te afligem. Eu salvarei todos os mancos. E se você é um deles, Deus está dizendo: eu vou te salvar. E eu ajuntarei os marginalizados, e eu mesmo farei deles um louvor e um nome em todos os lugares da sua vergonha. Isto é tão bom. Deus quer ajudar aqueles com necessidades especiais, quer ajudar os abandonados e os deixados, os esquecidos, os abusados, os rejeitados, os recusados. Ele quer ajudar qualquer um que tenha sido ferido. E você precisa se ver de uma forma totalmente nova. Você precisa se enxergar no que a Bíblia chama de em Cristo. Essas duas pequenas palavras, abre aspas, em Cristo. Isto faz toda a diferença do mundo. Sabe, eu não me apresento a Deus como Joyce, pelas minhas obras, pelo meu bom histórico. Eu me apresento a Deus em Cristo. Eu vou até Ele em nome de Jesus, apresentando a Ele tudo o que Jesus é. Jesus pegou todas as suas coisas ruins e Ele te deu todas as coisas boas dele. E tudo o que Ele está pedindo para fazer é acreditar. Talvez você nunca tenha acreditado no Senhor Jesus, talvez nunca tenha entregado sua vida a Ele, sabe? Temos um número na tela e amaríamos falar com você sobre isso. Se você não é cristão, mas quer ser um, se quer ter seus pecados perdoados, por que você não liga para esse número e fala com um de nossos operadores e diga que gostaria de saber mais sobre nascer de novo? Gostaria de saber mais sobre a salvação? Não ponha sua confiança em quem você é, no que pode fazer, em como se parece, no que você trabalha, no cargo que você tem na empresa onde trabalha. Ponha sua confiança em Cristo. Filipenses 3,3 diz: porque nós cristãos somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus. Nós os que exultamos e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não colocamos nossa confiança ou dependência do que somos na carne e nos privilégios exteriores, nas vantagens físicas e nas aparências externas. Então, deixe-me perguntar se você tem alguma confiança. Ou quando você tem confiança, onde você a coloca? O que faz você se sentir mais confiante é quando acha que está realmente bem? Ou é quando ganha um jogo, um esporte que está jogando? Não ponha sua confiança em nada que você faz. Coloque a sua confiança em quem você é, em Cristo. Ele vive em você. E através dele, você pode fazer o que for necessário fazer. E ele é a sua força, a sua sabedoria. O Espírito Santo está em você para te guiar e te liderar. E mesmo que você tenha que mancar com suas bênçãos, você tem direito a todas as bênçãos pelas quais Jesus morreu para te dar. E eu pessoalmente não quero ver você ficar sem elas nem mais um minuto. Obrigada por estar conosco hoje e que este seja um ponto de virada em sua vida. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu amo ensinar a palavra de Deus, porque eu sei o que a palavra fez por mim e creio que se você agir de acordo com a palavra e aplicá-la à sua vida, ela fará a mesma coisa por você. Sabe, na Bíblia nós vemos a frase em Cristo várias e várias vezes, especialmente nas epístolas. Paulo ele falou muito sobre a nossa posição em Cristo. Por exemplo, diz, em Cristo nós estamos sentados nas regiões celestiais com Ele.
E você diz: espere um minuto. Os meus pés estão aqui na terra? Bem, nossos pés estão aqui, mas o coração está lá. E assim, hoje eu quero falar sobre o que significa estar em Cristo. Eu acredito que significa não ter nada em si mesmo e tudo nele. Saber que não somos nada sem ele, mas com ele você é tudo e que você não pode fazer nada sem ele, mas com ele e através dele, com ele em você e você nele, você pode fazer o que for preciso fazer na sua vida. Sabe, eu me chamo de tudo, de nada. Tudo em Cristo e nada em mim mesmo. E todo o nosso valor está nele. Pare e se pergunte: o que você tem? O que te faz se sentir valioso? Bem, por muito tempo para mim, isso era a realização. E eu sou motivada pela realização. Devemos gostar de realizar coisas, mas o meu valor e mérito em Cristo é porque Ele morreu por mim e porque eu creio nele. E sabe, Paulo queria se livrar de tudo que ele tinha em si mesmo e ser achado e conhecido em Cristo. Você precisa entender Paulo para compreender o impacto disso aqui. Paulo era realmente muito culto, um homem brilhante, extremamente religioso. Ele não era apenas fariseu, mas fariseu dos fariseus, e você, num minuto, verá algumas coisas que ele vai dizer em Filipenses. Filipenses 3, 4 a 9. Ele diz: embora eu mesmo tenha pelo menos fundamentos para confiar na carne, se qualquer outro homem considera que tem ou parece ter motivos para confiar na carne, em suas vantagens naturais e externas, eu tenho mais do que todos eles. Ele disse: eu fui circuncidado no 8º dia. Essa era uma lei judaica. Eu sou da nação de Israel, da tribo de Benjamim, sendo hebreu e filho de hebreus. Quanto à observância da lei, eu era do partido dos fariseus e, quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. Segundo o padrão da justiça da lei, suposta justiça, retidão e posição correta diante de Deus. E a lei diz que você pode ser justificado diante de Deus fazendo tudo isso. Então percebemos que ele disse: de acordo com os padrões da lei, a suposta justiça, então, não era verdadeira justiça, mas eles pensavam que era, debaixo da antiga aliança. Eu provei ser inocente e nenhuma falha foi encontrada em mim. Mas tudo que poderia ter sido ganho para mim, eu passei a considerar como combinada perda por amor de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo disse é: eu desisto de tudo. Porque agora eu entendo que isso não é nada, não é isso que me torna justo com Deus. O que me torna justo com Deus é a fé em Jesus Cristo. Isso é muito difícil para nós entendermos. Obviamente, devemos fazer boas obras, mas acho que a minha pergunta é: você está trabalhando para ser aprovado ou você foi aprovado para esse trabalho? Pense nisso. Se você está fazendo coisas, orando, lendo sua Bíblia, fazendo boas obras, jejuando, dizimando, o que quer que esteja fazendo, se está fazendo para obter alguma coisa de Deus, obter a sua aprovação, você nunca conseguirá desse jeito. Na verdade, você vai se esgotar e se desgastar. Sabe, muitos cristãos eles tentam e fazem tantas coisas e ainda sentem que há um grande muro entre eles e Cristo, porque eles não entendem que o verdadeiro cristianismo é sobre relacionamento em primeiro lugar. Então, ao receber o amor de Deus e amá-lo de volta, você começa a falar com Ele, e não apenas fale com Ele o que é a oração, mas ouça o que Ele falará com você, e se ouvi-lo, então, a partir disso, poderá começar a fazer coisas boas. Mas você não vai fazer isso para obter alguma coisa de Deus. Está fazendo por causa do que Deus fez por você. Então, antes Paulo estava fazendo tudo isso para se tornar justo com Deus, mas entendeu que nunca poderia estar correto com Deus por meio disso. Então ele disse: vou desistir de tudo, da minha reputação,
A minha formação não significa nada. Minhas boas obras não significam nada. Ele era perseguidor da igreja e pensava que estava fazendo a coisa certa ao perseguir a igreja no Novo Testamento. Ele os perseguia e os colocava na prisão, onde eram espancados e severamente maltratados. Então, no verso 8, ele diz: além disso, considero tudo isso como perda, em comparação com a posse do privilégio inestimável, a esmagadora preciosidade, o valor superior, como também a vantagem suprema de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, e progressivamente me familiarizar mais profundo e intimamente com Ele. Esta é a tradução amplificada, ela é um pouco mais longa, mas tem algumas palavras lindas aqui. De percebê-lo, reconhecê-lo e compreendê-lo mais plena e claramente. Você entende realmente o caráter de Deus? Sabe o quão bom Ele é? O quanto Ele é fiel? O quão justo Ele é? Ele é quem te cura, Ele é a sua paz. Ele é tudo aquilo que você precisa e você está nele e Ele em você. Esqueça por alguns minutos tudo o que você acha que precisa fazer para ganhar qualquer coisa de Deus e apenas se concentre em sua fé. Ponha sua fé em Cristo, ponha sua fé em Deus, ponha sua confiança nele. Por causa dele perdi todas essas coisas. E considero tudo isso como mero lixo, como refúgio, para que eu possa ganhar e receber a Cristo, o Messias ou ungido. Então, talvez você seja uma pessoa muito culta, você tem muitos dons e grandes talentos, talvez seja um cantor ou um palestrante, alguém brilhante, eu não sei, talvez tenha feito alguma grande invenção que lhe rendeu milhões de dólares, pode ser um zilionário, e tem tantas coisas, tem tudo que qualquer um poderia querer, e isto o faz se sentir importante. Mas quer saber, nada disso realmente o torna importante. Isso pode fazer o mundo pensar que você é importante. Mas você tem que ter isso em mente. Seu tempo aqui nesta terra, ele vai chegar ao fim. Agora sei que se estiver na casa dos 30 ou 40, você não pensa nisso. Mas cada ano que passa, você envelhece. E então, um dia desses, você será velho. E você chegará ao ponto em que você só terá um restinho de tempo, até chegar ao ponto em que você não terá mais tempo e terá que deixar este mundo. Todos estamos só de passagem, esta não é a nossa casa. Então você terá que lidar com a eternidade. E quando estiver diante de Deus, no dia do juízo, e ele disser: por que eu deveria deixá-lo entrar no céu? É melhor você ter somente uma resposta, que é: porque Jesus Cristo morreu por mim, eu pus minha fé nele. Se sua resposta for: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e mais aquilo, você não entrará. Porque nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Leia Efésios 2, 8 e 9, se ainda não conhece esta escritura. Então ele continua e diz: e para que eu realmente possa ser achado e conhecido nele, não tendo nenhuma justiça autoalcançada que possa ser chamada de minha, com base na obediência às exigências da lei, retidão ritualística e suposta posição correta com Deus, ele disse: posso seguir todos os rituais, regras e regulamentos, e acredite, na antiga aliança eles tinham centenas delas, talvez até milhares. Você não podia fazer isso, nem fazer aquilo, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Se você ler Levítico e ver tudo que tinham que fazer, você se cansa só de ler, quanto mais de fazer aquilo. Mas eu quero obter essa justiça genuína. Você sabe o que é justiça? É estar num relacionamento correto com Deus. Quão maravilhoso é dizer: eu estou correto com Deus. Porque o que sempre fazemos é pensar no que há de errado conosco. E como Deus está bravo conosco porque tem algo de errado conosco, e o que precisamos fazer para consertar isso? Ah, meu Deus, eu vivi assim por anos e anos e anos, e isto apenas te esgota.
É por isso que você se ouve dizendo, não posso mais fazer isso, não posso fazer essas coisas mais. E acaba sendo muito frustrante porque não importa quantas coisas boas faça, nunca se sente diferente. Mas é tão bom saber que nós temos isso como um dom de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E então, eu quero fazer coisas boas e faço o máximo que eu posso, mas não me sinto um fracasso porque eu não tenho nenhuma cota de boas obras que eu tenha que alcançar. Você pode imaginar Jesus quando deixou a terra, dizendo aos discípulos, aqui está o que quero que façam. Vão à igreja todo domingo de manhã. Isso teria sido impossível porque não havia igreja até o ano 300. Eu quero que leia a Bíblia. Isso teria sido impossível porque não havia Bíblias e a maioria não sabia ler. Eu quero que você jejue. Quero que dê o dízimo. Todas essas regras e regulamentos que achamos que temos que seguir, bem, não foi assim. Ele diz, temos um relacionamento e quero que vocês contem às pessoas sobre mim. Falem com elas sobre ter um relacionamento comigo, sobre pôr sua fé em mim. Sim, devemos ler nossa Bíblia, devemos ir à igreja. Devemos jejuar, dar o dízimo e orar. Mas não devemos fazer isso porque somos obrigados. Nunca diga, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler a minha Bíblia. Você não tem que fazer nada disso para ir para o céu. Se for inteligente, vai querer fazer isso porque ler e estudar a Bíblia é como aprendemos a viver. Mas não põe o carro na frente dos bois, porque se fizê-lo, ficará frustrado o tempo todo. Você sempre sentirá que fica aquém. Você vai ler a Bíblia e sentir, bem, eu nem sei porque eu li isso, eu nem entendo o que está dizendo. Mas eu quero possuir aquela justiça genuína que vem pela fé em Cristo Jesus, o Messias, o ungido. A verdadeira posição correta com Deus, que vem de Deus pela fé salvadora. Cara! E provavelmente você pode assistir tudo isso novamente pela internet e alguns precisam ouvir isso várias e várias vezes. A maioria dos crentes provavelmente nunca andarão na plenitude de Cristo porque eles nunca se esvaziam de si mesmos. Ele não pode te preencher se estiver cheio de si, se estiver cheio de suas boas obras, do seu bom histórico. Você precisa se esvaziar de tudo e pedir a Ele para te preencher. E aqui uma ótima história em 2 Reis 4, de 1 a 5. Ora, a mulher de um filho dos profetas clamou a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Mas os credores vieram tomar meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse, o que devo fazer por você? Diga-me o que é que tens em casa de valor para a venda. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, exceto um pouco de óleo. Agora, acredito que isso tem um significado espiritual para nós que, quando entendemos que não temos nada além do Espírito Santo, que é representado pelo óleo, então Deus poderá começar a fazer algo em nós. Então ela disse, não tenho nada. Eu não tenho nada, além de um jarro de óleo. E ele disse, vá e pegue emprestado vasos de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos, vasos vazios. E quando entrares, feche a porta atrás de ti e de teus filhos, e comece a derramar o óleo que tens em todos esses vasos, separando cada um quando estiver cheio. Então ela se afastou e fechou a porta atrás de si e seus filhos, que eles trouxeram os vasos, e ela derramou o óleo. Ela derramou o óleo até ficar 100 vasos. Bem, e aqui está o que eu penso. Eu acho que o que podemos aprender com isso é que quando chegarmos a Deus, devemos dizer, Deus, eu não tenho nada a lhe oferecer. Eu tenho o Espírito Santo. Quando comecei no ministério, ele era tudo o que eu tinha. Eu não tinha mais nada, só tinha o Espírito Santo. Eu não sabia como criar uma mensagem, não sabia como pregar, ninguém me ensinou a escrever um livro. O Espírito Santo me ensinou, ele era meu tudo. Eu não tinha dinheiro, eu não tive uma boa formação, nem amigos para me convidar, eu só tinha o Espírito Santo. E Deus me permitiu pegar o óleo do Espírito Santo e encontrar vasos vazios em todo o mundo e enchendo, 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 enchendo. E é isso que Deus quer fazer através de você, mas antes dele usá-lo, você tem que entender que você não tem nada em si mesmo.
E então tudo que você pode fazer, só pode fazer porque Deus lhe deu o dom para isso. Há uma escritura no Novo Testamento que diz: o que podemos dar a Deus que não nos tenha sido dado primeiro? E assim, tudo aquilo que nós temos, o meu dom de falar é um dom que Deus me deu. Se você é um grande cantor, isso é um dom de Deus, portanto não se sinta orgulhoso por isso. É graças a Deus que você tem. Só vasos vazios são adequados para o uso do mestre. Quer ser usado por Deus? Então se esvazie de todas as boas obras. Não pare de fazer, mas faça pelo motivo certo. 2 Timóteo 2:21. Portanto, quem se purificar do que é impuro e se separar do contato com influências contaminadoras e corruptoras, este então será um vaso separado e útil para os propósitos honrosos e nobres, consagrado e proveitoso para o mestre, apto e pronto para toda a boa obra. Você deve deixar o Espírito Santo trabalhar em você para torná-lo apto para o uso do mestre. Provérbios 28:1. Os justos são ousados como o leão. Quando você sabe quem você é em Cristo, se torna ousado. E sabe, todas as coisas que fazemos de errado, as nossas bagunças, nossas quedas, pecados, nossos erros, Jesus entende isso. Tenho boas notícias para você. Deus não está bravo com você. Sabe, eu passei anos com esse vago sentimento de que Deus estava bravo comigo. Hebreus 4:15-16. Eu amo esta escritura. Pois não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas e enfermidades. E sujeito aos ataques da tentação, mas temos um sumo sacerdote que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas ele nunca cometeu pecado. Imagine isso. Sabe, Jesus foi tentado de todas as formas que você foi tentado ou que eu fui tentada também, ou que seríamos tentados. Então ele entende tudo o que nós passamos. Aproximemo-nos sem medo, com confiança e ousadia do trono da graça, da misericórdia de Deus, do seu favor imerecido para conosco, pecadores, para que recebamos misericórdia pelas nossas falhas. Você quer receber misericórdia de Deus? Ela está disponível para você. Receba a sua misericórdia. Pare de se punir pelas coisas erradas que você fez no passado e receba a misericórdia dele. Para que recebamos misericórdia por nossas falhas e alcancemos graça e ajuda para as nossas necessidades. Ajuda apropriada e oportuna, chegando exatamente quando nós precisamos. Sabe, eu não sei de você, mas às vezes eu sinto que eu sou. Bem, não sinto mais que sou estranha, sei que sou única, mas costumava me sentir muito estranha porque eu não era como todo mundo. Não sei o que nos faz pensar que temos que ser como todo mundo, mas pensamos assim. Eu sentia que ninguém me entendia. Eu amo esta escritura porque ela diz: temos um sumo sacerdote que nos entende. Deixe-me dizer algo hoje. Jesus entende você. Ele entende tudo o que você passou, tudo o que você está passando, tudo que você ainda vai passar. E Ele é por você e não contra você. Ore com ousadia. Pare de pedir só o que você precisa para sobreviver. Mas ore com ousadia. Deus é capaz de fazer mais do que podemos imaginar. Efésios 3:20. Ora, aquele que, por em consequência da ação de seu próprio poder que opera dentro de nós, é capaz de realizar seu propósito e fazer superabundantemente, muito além de tudo aquilo que ousamos pedir ou pensar, infinitamente mais do que desejos, pensamentos e esperanças ou sonhos. Você entende? Ele é capaz de fazer muito mais além do que você possa sequer imaginar. Seus mais loucos sonhos e imaginações, Ele pode fazer além. E então, a Bíblia amplificada, a última parte diz: pelo seu poder que opera em nós. Como Ele faz isso? Ele faz isso por meio do poder que opera em você, faz isso através de você. Noutras palavras, quando você ora, é bem provável que Deus não apenas faça algo por você, mas que Ele mostre algo para você fazer.
mas Ele te dará o poder para fazê-lo. Pode ser algo do qual precisa abrir mão, talvez haja algo que esteja em seu caminho, entre você e Deus. Talvez um pecado oculto, algo do qual precisa se arrepender. Talvez algo que esteja fazendo em sua vida que impede Deus de trabalhar em sua vida, como a falta de perdão. Se está abrigando falta de perdão no coração, isso impede Deus de trabalhar em sua vida. Não tenha medo de se encontrar com Deus e ser honesto com Ele e deixar que Ele seja honesto com você. Leia o livro de Salmos e veja como Davi foi honesto com Deus. Sabe, ele falava com Deus exatamente como se sentia, mas sempre fechava o ciclo, voltando e dizendo: mas eu confio em ti. Eu ponho minha confiança em ti. Nossa justiça própria é como trapos de imundícia. Mas o que Deus nos oferece é a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Por nossa causa, Ele fez de Cristo virtualmente pecado, sabe? Jesus não apenas tomou o nosso pecado, Ele se tornou pecado naquela cruz. Cara, aquele santo, Jesus, pendurado naquela cruz, tornando-se pecado, eu não consigo nem sequer imaginar quão terrível isso foi para Ele. E quer saber? Ele matou o poder do pecado ali naquela cruz. Ele o levou para o túmulo. Ele foi até o inferno e tirou as chaves do inferno e da morte de Satanás e ressuscitou vitoriosamente no terceiro dia. E Ele está vivo hoje, e Ele está vivo em você, se você o quiser em sua vida. Por amor dele, Ele fez pecado aquele que não conheceu o pecado, para que nele, por meio dele, nós pudéssemos nos tornar revestidos, vistos como estando em exemplos da justiça de Deus em Cristo. Sabe o que escrevi no final desta mensagem? Uau, uau, uau. Não, uau, ponto de exclamação, uau, ponto de exclamação, uau, ponto de exclamação. Nós fomos justificados com Deus. Eu oro agora para que, em nome de Jesus, se você tem se sentido culpado e deixado a culpa te separar de Deus por causa dos pecados do passado, que hoje você receba o perdão e a sua misericórdia. E então comece de novo. Deus te abençoe.